Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Bora, meus amores, falar hoje de um jeito diferente de produzir, de trabalhar, né? Eu sou uma alquimista, trabalho com o manuseio das ervas para fazer produção de cosmético natural e veio a pandemia tal dentro do meu ofício, né? Como cuidadora de cabelo, que é a minha função mais nobre, eu vi que estava faltando algumas coisas para que eu pudesse me conectar diretamente com o cabelo, mas de uma forma patrícia de ser, porque o que tinha no mercado não era a conexão que eu gostaria de ter. E aí eu parti em busca de novos tempos, novos conhecimentos, novas buscas. E como eu tinha uma sintonia muito grande com o cabelo, e parece que o cabelo me pedia coisas, e foi assim que eu fui construindo a minha profissão como terapeuta, porque foi o próprio cabelo que foi me direcionando. Foram muitos anos, essa brincadeira, né, vai para mais de 20 anos, 25 anos eu tenho de profissão, e foi sempre assim, cada fisionomia, cada aspecto da minha vida, cada aspecto da minha personalidade tinha a ver com o aspecto da minha fisionomia mesmo, da minha criação de imagem. A minha persona saía para fora dentro daquele contexto de vida que eu estava levando, junto com o conhecimento que eu estava aprendendo e aplicando, porque eu sou uma aprendiz de feiticeira, né, cara? Que eu não consigo aprender coisas sem aplicar. Então eu não consigo aprender por aprender, assim, vou ali fazer uma terapia e pronto, me dou por satisfeita com a terapia. Não dou, tem que fazer um curso baseado naquele contexto que me ajudou para que eu possa entender o fundamento. Então, esse princípio de todas as coisas, que é uma coisa que é muito importante para mim, é como as coisas funcionam dentro da íntegra, dentro do seu princípio, dentro da sua pureza, qual foi a origem daquela coisa, aí eu consigo entender a minha produção de vida, a minha produção de situações. Para eu ter o que eu preciso ir na íntegra da coisa que eu fui apresentada. Então, cada processo terapêutico que me era apresentado, porque a senhora, dona de uma personalidade, e dentro desse caminho de buscadora, fui taxada de louca por muitas vezes, né? Que era desequilíbrio, que era trauma, que era isso, que era aquilo. Assim, várias coisas que acontecem hoje no dia a dia. E eu vejo isso acontecer agora com criança o tempo todo, né? Porque agora as crianças são TDAH, são isso, são aquilo, não pode ter personalidade diferente, não. Se a personalidade é diferente, ela tem algum distúrbio. Ou a gente anda em bando ou a gente tem distúrbio. Então é mais ou menos sobre isso. E dentro deste contexto, a alquimia entrou na minha vida meio que sem eu querer. Não sei se foi uma escolha minha. O meu contato com a natureza ia crescendo. Conforme ele ia crescendo, eu ia aprendendo coisas, eu observava a natureza, eu observo as pessoas, eu vejo que todos nós somos uma coisa só. E dentro desta uma coisa só, nos tornamos tudo isso que já é. Só que para se tornar tudo isso que já é, a gente tem um caminho, né? Passa por um percurso. E esse percurso eu chamo de alquimia, outros de propósito de alma, outros de ascensão, outros de... e vai indo. Porque o processo alquímico para mim ele é essa mistura de tudo isso, desde o simples ao complexo. O simples é, por exemplo, eu fazer uma essência a partir disso daqui, isso é uma alquimia. Porque a canela, ela aqui, eu tenho uma canela em cubo de 6 centímetros e pronto. Esse aqui é um produto original. Mas antes desse produto, ela era uma árvore. E a árvore
por si só é a árvore que dá canela, né? Tem o pau da canela. Isso aqui nunca mais volta a ser árvore. É um processo de alquimia. Aquilo que não volta mais a ser o que era antes, de ser transformado em outra coisa. Agora chega às minhas mãos e eu quero transformar isso em essência. Eu tenho óleo de cravo e canela e isso é transformado em um pozinho, que é o pó original, que eu chamo de pó original, para deixar ele no tempo certo de destilação, como não é destilação, é uma destilação, sendo que não é uma destilação 100%, porque é feita com veículo. Então, ela tem um período para ela passar por esse processo de transformação. Não necessariamente se eu colocar aqui a medida certa do veículo aqui dentro, amanhã eu tenho uma essência. Eu não tenho. Ela precisa de um período para se transformar. Mas a base original também, né? Eu não planto uma canela hoje para amanhã ter uma árvore que dá canela e pronto, é super abundante. Não é assim que funciona. Tudo na natureza tem um período, tem um processo. E na nossa vida também, na vida das pessoas também, o tempo todo isso acontece. Na minha trajetória alquímica, até vir a pandemia, até o período da pandemia, era um processo mais prático. Eu gostava de produzir os cosméticos que eu utilizava, porque eu tenho uma referência grande dentro da minha profissão, e dentro da minha profissão eu precisava de mais resultados, e o conhecimento que eu tinha já gerava a maestria, a capacidade de produzir o meu próprio produto, para que eu possa ter os resultados que eu gostaria de ter. E assim eu fiz, e assim eu vivi por anos da minha vida, me entendendo como profissional do cabelo, que adquiri coisas para poder facilitar o meu dia a dia profissional. Eis que me vem a pandemia, mas um pouco antes da pandemia, eu tive um processo na minha vida de uma separação altamente sofrida, tumultuosa, e eu passei por um grande período, né, que é o período que a gente chama dentro do processo de espiritualização, que é a noite escura da alma. E nesse período de noite escura da alma, eu fui conhecendo um pedaço os meus fractais de anos de estudo, né? Sou uma viciada compulsiva em conhecer coisas que me vêm na intuição. Tipo, eu atravessei a rua e vi uma borboleta, sei lá, lilás, que eu nunca tinha visto antes. Eu vou com certeza chegar em casa, eu vou pesquisar sobre a origem, a espécie, o que ela... Enfim, eu sou uma estudiosa baseada no meu processo intuitivo. Eu não gosto de estudar coisas que são padronizadas. Eu jamais faria, por exemplo, uma faculdade de dermatologia, porque o meu processo com o cabelo, o couro cabeludo, com a pele, ele está muito voltado à energia e à ancestralidade. Então, qualquer tipo de conhecimento que seja voltado a isso, a um processo alquímico de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento do outro, me satisfaz. Mas um curso de dermatologia não iria me satisfazer, porque é um padrão contínuo, é um modelo que a gente entende que é aquilo ali e acabou. E esse aquilo ali acabou para mim me torna muito limitada e eu não consigo produzir a partir desse processo de limitação. Mesmo que seja por anos, parece que eu vejo o processo do começo, meio e final e consigo ver o final e o final não me agrada. E já na alquimia não, eu tenho vários finais e vários inícios, porque a partir de um produto só, eu posso criar vários outros, porque dado isso aqui tenha sido transformado em essência, eu posso fazer creme com cheiro de canela, eu posso fazer shampoo com cheiro de canela, eu posso fazer hidratante com cheiro de canela,
eu tenho uma diversidade de possibilidades para fazer a partir deste produto, que vai virar um outro produto. E é isso que eu faço com a minha personalidade o tempo todo. Eu, a partir do momento que eu conheço uma personalidade positiva ou negativa em mim, que eu quero que ela seja transformada, eu entendo a raiz dela e vou passando pelo processo que eu quero. Tudo tem o seu tempo. Eu tive processos que duraram anos. Com a minha profissão, não foi diferente. Então, a minha profissão me adoeceu para que eu pudesse me curar. Eu cheguei num período que eu era tão viciada em trabalho, que eu não conseguia observar o processo que me levava a ter esse vício. Eu era simplesmente viciada, louca. A tia louca do cabelo, bem isso. E o que acontecia? Nunca tinha o dinheiro suficiente, era completamente codependente de uma relação amorosa para que eu descansasse os poucos minutos que eu podia e para que eu não me sentisse menos mulher por ter tantas obrigações que eu tinha criado para mim, né? Com a maternidade, com cuidar da casa, com toque, né? Que eu adoro uma coisa retinha assim, tá vendo? Assim, ó que gracinha, meus vidrinhos. Eu gosto das coisas assim e era muita coisa para uma pessoa só fazer, né? E por que era muita coisa? Porque eu tinha acumulado um monte de função para me sentir útil e não me sentir rejeitada pelos processos que a vida me trouxe de presente. E a minha profissão, ela me fez me reconhecer como um ser humano totalmente capaz, totalmente competente, totalmente amado. Eu tenho um relacionamento incrível no campo profissional com todas as minhas clientes. É um negócio fora de uma explicação tradicional, talvez. Mas não foi fácil. Por quê? Porque ter esse período original, né? Ter um processo original na vida e ter uma prioridade. Não existe várias prioridades, tem uma prioridade. A minha prioridade era criar os meus filhos e eu queria criar eles com qualidades de resistência que eu não tinha, porque eu me sentia muito frágil. Apesar das pessoas não me reconhecerem dessa forma, porque eu sempre coloquei a capa do Batman e fui pra luta, eu sabia que eu era frágil. Eu sabia que eu não tinha resistência suficiente para o mundo que eu tinha entrado. Mas eu já tinha entrado e logo eu olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha ninguém para me socorrer. Eu precisei ser forte, mas cheia de medos involuntários. E esses medos, eles me trouxeram a capacidade de ver aonde estava a minha dor, porque eu não conseguia ficar sozinha e ao mesmo tempo não conseguia ficar acompanhada, porque eu não tinha dentro de mim a vontade de criar um relacionamento que fosse saudável. A minha prioridade, minha única busca era criar os meus filhos. E aonde eu me sentia segura criando os meus filhos? No meu trabalho, porque eu construí relações que além de me dar a independência financeira, ainda tinha a possibilidade de me dar a afetividade que eu não tive, que eu não achei que eu tive suficiente dos meus pais na minha vida até ali. E olha, gente, que muitas vezes a gente tem, só que a gente não acha que é o suficiente pra gente. É a nossa criança interior, em algum momento, que se sentiu rejeitada. E daí a gente passa pra ter essa busca absurda, constante, por esse afeto que às vezes foi negado num dia só. Mas foi negado e aí eu fico naquela busca ali, aquela dor foi tão grande que causou em mim a necessidade de ser reconhecida o tempo todo. E dentro do meu trabalho eu tinha esse reconhecimento, né? Porque eu nasci com talento.
E era uma pessoa esforçada. Então, nossa, talento e esforço, quando eles se encontram, gente, é a 8ª maravilha do mundo. Mas também pode ser a sua morte, né? Sua morte física, porque essa 8ª maravilha do mundo pode te destruir, porque você não tem limite. Porque é tão simples para você, o que parece ser tão difícil para os outros, que você para, não, só mais um, eu posso, agora eu mando. E aí junta o ego nessa história, que acha que a gente sempre pode ganhar mais, que pode fazer mais, que a vida é assim mesmo. E eu reconheço que dentro dessa luta interna de ser reconhecida, eu me viciei em trabalhar. Porque eu era reconhecida toda vez que eu terminava um trabalho, nossa, você é a melhor. E ser a melhor para mim era maravilhoso, maravilhoso. Meu trabalho nunca me decepcionou. Eu pude ser louca, pude ser alterada, já trabalhei de pijama, já tive fases de depressão, de trabalhar completamente descabelada, sofrida, mas tenho talento e sou esforçada. Então meu trabalho sempre ficou dentro de um campo que chama maestria. Então as pessoas me aceitavam do jeito que eu era ali para desenvolver aquele trabalho, porque naquilo que eu me propunha a fazer, eu realmente dava o meu melhor. E o meu melhor era melhor mesmo, era uma coisa quase que única, porque esse talento que te é dado por Deus é único mesmo, só você faz aquilo daquela forma, porque aquele talento é teu. E junto com o esforço eu tinha um talento e não tinha horário. Tipo, se uma cliente me ligasse 2 horas da manhã, eu estava a postos. Se ela me ligasse 6 da manhã, eu estava a postos. Se ela me ligar, era assim, de domingo a domingo estava a postos. Sendo que quando você passa por esse funil da vida, esse funil existencial, que você enxerga que tudo aquilo que você fazia é medo, né, de não ser reconhecida, de não conseguir dar conta das responsabilidades que era prioridade para mim, eu vi que eu vivi mesmo amando o que eu faço num campo de ilusão. Começou o meu divórcio profissional. Eu não sei se alguém já passou por isso, né? Mas ter um divórcio profissional, eu acho que é pior do que ter um divórcio emocional. Porque eu era tão dependente do meu trabalho, que eu achava mesmo que sem ele, meus filhos iam morrer de fome, eu ia morrer de fome, nada ia dar certo na minha vida, que eu nasci só para aquilo mesmo, que eu não era importante para mais nada, que eu não era boa para mais nada, que eu não era legal para mais nada, que era só aquilo que eu podia fazer. E eu comecei devagarzinho olhar para o salão com outros olhos, sabe? Quando você vai acabando com a paixão, você tá naquele relacionamento e a paixão acaba. E aí você sente um amor profundo pelo que você faz, mas você sabe que seu tempo ali, ele acabou. E eu olhava para aquela coisa, eu olhava para aquela estrutura, eu olhava para aqueles trabalhos. Passei várias noites acordada, chorei muito quando eu imaginava esse sentimento. Mas o que eu vou fazer da minha vida, né? Não tem como parar isso. E eu só sei fazer isso. E muitas vezes a gente acredita que a gente só sabe fazer aquilo, que a gente só tem aquilo, que não tem outras possibilidades. Apesar de ter continuado a estudar, fazendo mais de 100 cursos em várias outras áreas, não sei o que, e várias palestras, várias pessoas estranhas falando sobre vários assuntos estranhos, e eu pensava, eu me encaixo nisso, eu me encaixo naquilo. Mas na hora do vamos ver, eu não conseguia desenvolver. E daí eu entendi uma coisa que as pessoas, os especialistas em hábitos, eles falam para você que você uma sucessão de acontecimentos diários. Então você é movida pelos seus hábitos porque são coisas que você faz todos os dias.
E essas coisas você faz sem você pensar, você simplesmente faz. E é exatamente isso que eu fazia. Eu levantava e pronto, se você colocasse uma venda nos meus olhos, eu conseguia identificar o cabelo há um tempo atrás, até a cliente que era. O cabelo que era, o que ele tinha, eu tinha tudo arquivado no meu cérebro. Todos os produtos que eu usava na cliente, a cor do cabelo, tudo, todas as técnicas que eu usava para poder cortar aquele cabelo. Então eu tenho clientes, tipo, hoje de 13 anos consecutivos no Rio de Janeiro, que é o mesmo corte de cabelo. Porque o meu subconsciente já estava preparado para repetir aquele padrão. Eis que me vem a pandemia, eu já tinha começado a passar por esse processo de divórcio profissional, mas não estava passando só pelo divórcio profissional, porque eis que não vai por amor, vai pela dor, desde que você queira crescer, né? Não porque é obrigada a doer para você crescer, mas quanto maior você quer ser, quanto mais você quer aprender, mais imprevistos vão acontecer. Por quê? Porque é preciso treinar a sua resistência. É impossível você ter coisas grandes sem problemas grandes. O pêndulo que vai para a direita é o mesmo que ecoa para a esquerda. Então, chegar num equilíbrio de entender qual é os seus benefícios, os seus malefícios daquilo, da estrada que você está trilhando para você, é coisa que leva anos. Comigo não foi diferente. Mas quando eu me vi sendo obrigada a escolher um novo caminho para mim, né? Porque a minha sala foi fechada e da minha sala eu não podia tirar nenhum produto. Eu tinha acabado de fazer uma produção alta com todo o meu estoque e levei para a sala comercial. Eu não assisto televisão há mais de 10 anos e não sabia que estava acontecendo uma pandemia no mundo. Eu não sabia o que era Covid. Por incrível que pareça, meu mundo, eu achava que nas redes sociais aquilo era uma piada, né? Tipo, havia várias piadinhas em relação ao Covid, mas não parei para poder observar isso. E não fui trabalhar numa segunda-feira, fui levar minha moto para revisão e fui na terça-feira trabalhar e estava lacrado o prédio comercial que eu atendia. Lacrado, literalmente, eu não podia tirar de lá uma tesoura. Todo o meu material de trabalho estava dentro da loja e a minha produção de produtos para cabelo estava na loja. Máquina, cartão, tudo na loja, preso na loja. Eu volto para casa, eu tinha um dinheirinho pouco guardado em casa. Pensei, isso aqui, dependendo do tempo que durar, fechado, não dá pra nada, né? Então, vamos no mercado e vamos, seja o que Deus quiser. Mas tinha outras contas fixas para pagar e pensei, como a pessoa vai sobreviver agora, nesse exato momento? Sou fitoterapeuta, homeopata, tinha um projeto na época de mais de 5 anos engavetado, que era de chá terapia. Eu acredito na terapia dos chás e eu decidi que eu ia começar a fazer os chás a nível terapêutico, atender chá num processo terapêutico. Era um sonho distante, porque o cabelo nunca me deu tempo e ainda comecei a produzir os cosméticos, dava menos tempo ainda. E como eu tenho uma criação terapêutica mesmo para os chás, então é yin, yang, sol, lua, tem toda eu construí toda uma energia, um projeto energético para fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de terapia, mas eu não tinha tempo de executar. E eu gosto de executar a partir do princípio da coisa. Eu gosto de entender a base das coisas que eu faço. Entendendo a base, eu poderia passar para o próximo nível. Eu gosto de colher resultados dos meus primeiros trabalhos. Eu gosto de saber como é feito o processo de venda dos meus primeiros trabalhos. Então,
Eu não faço nada para outra pessoa vender que eu não tenha vendido primeiro, que eu não tenha observado o resultado primeiro. Enfim, vim para casa sem um produto, sem um material de trabalho e tendo que sustentar uma casa com uma despesa alta, porque era um hábito. Não dava simplesmente para fechar e falar assim, opa, não dá. E não construí ainda, né? Não tinha construído e não construí ainda a tal liberdade financeira, que é aquela que você pode ficar um ano sem trabalhar, que o dinheiro chega, porque eu estava bem no início da minha produção. Então, já tenho vendas no atacado, tal, mas ainda no início. Construindo uma ideia, uma filosofia de vida completamente contrária do universo, na contramão. Então, com pouquíssimo dinheiro para desenvolver a ideia, porque esse modelo de ideia, as pessoas não têm muito interesse neles, e hoje se escuta falar mais nisso, mesmo assim é com um modelo muito fake. Eu trabalho com a natureza, eu trabalho com as ervas, eu trabalho com a homeopatia na íntegra. Então, não é muito bonitinho, não é muito cheiroso, não é a erva engarrafada para fazer tratamento capilar, ou para fazer tratamento no rosto, ou para fazer tratamento nos pés. Não interessa aonde vai ser o tratamento, mas é um processo criado na íntegra da natureza para fazer aquela função. Então, tive que construir toda uma filosofia, um grupo de resultados, nananã, e papapá. Massa, tava começando muito bem, obrigada. Me veio essa possibilidade de ter que parar tudo. Eu, obrigada, universo, amém, até logo, vamos embora começar de novo. E eu imaginei, bom, com o dinheiro que eu tenho aqui, eu não posso fazer uma produção de muita coisa, porque, né, para produzir o natural no Brasil é ótimo, você precisa de dinheiro mesmo. Você não precisa de terra não, entendeu? Porque aqui tudo que se planta dá, porém tudo que se planta, que dá, é vendido para fora e volta pra gente com um valor muito alto. Mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou colocar em prática os meus chás. Agora eu vou construir as receitas, que era o que faltava para o meu projeto inicial. Eu já sabia como ia ser produzido, como seria o processo de produção, mas eu ainda não tinha as receitas. Vou começar a construir as receitas, porque com esse pouco dinheiro que eu tenho, eu consigo produzir as receitas. Eis que eu vivi a pandemia toda vendendo chá. Construí todas as receitas e vendi todos os chás. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Chega, esse divórcio já tem muito tempo que eu tô protelando ele, já era para eu ter parado. E essa etapa da minha vida, esse ciclo já era para ter sido fechado e eu já era para ter aberto outro ciclo. Porém, tudo tem seu tempo, sábios são os alquimistas. E a alquimia me contou que a sorte, né, como diz o Dr. Laí Ribeiro, ela é a oportunidade quando encontra a preparação. Porque se você não está preparado, quando a oportunidade chega, você não consegue desenvolver, é simples assim. E esse foi o meu caso, eu estava preparada, passei anos como um eremita estudando loucamente várias coisas, várias técnicas, várias propostas, tal, e não conseguia colocar em prática, mas eu tinha como fazer a coisa exatamente como a coisa é, né? Então eu falo claramente que a possibilidade de você estar preparado para poder exercer uma função, a oportunidade vai chegar na hora que tem que chegar, na hora certa. E às vezes vem com um problema, que foi o meu caso. Eu precisei, o universo precisou conspirar para que eu fechasse tudo, para que eu parasse tudo, para que eu realmente acreditasse que eu era capaz de fazer outra coisa além do que eu já fazia. E que outras coisas são possíveis fazer, mesmo eu fazendo o que eu fazia. Que foi para isso que serviu o divórcio. Foi para que o amor incondicional nascesse na minha profissão. Porque hoje eu não sou dependente do que eu faço profissionalmente,
Porém, eu amo incondicionalmente o que eu faço. Então, eu não consigo mais ser escrava, eu não vivo mais só daquele dinheiro. Eu tenho as clientes que eu amo loucamente, mas eu atendo um grupo específico, um trabalho específico. Então, eu não abro leque mais para outros trabalhos. Eu gosto disso e é isso que eu vou fazer da agora para frente. Amei também todas as outras etapas, porém não faz parte mais da minha existência nesta nova fase, desse novo ciclo. Hoje me interessa um ser humano que consegue ser belo num todo, sabe? E o que é ser belo, né? Porque eu, por exemplo, adoro meu cabelo assim. Por hoje, só por hoje. Eu não sei se amanhã eu quero ele de outra cor, de outro modelo, ok, mas por hoje ele me satisfaz desse jeitinho que ele é. Então, isso pra mim é a beleza. É você trabalhar o outro na beleza que ele tem, na beleza que ele exerce, que ele consegue colocar em prática na Terra. E isso pode ser, sim, uma parada financeira, sabe? A minha loja não tem nada de padrão, velho. Eu tenho um negócio aqui, ó. Essa aqui é a minha cozinha, eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Meu processo de alquimia. Eu tenho as minhas destilações, eu faço bem artesanal e bem ancestral. E, bom, não é padrão, né? Porque eu trabalho na área da beleza. Então, ninguém na área da beleza tem um monte de garrafa com álcool e erva, com óleo e erva, com manteiga e erva. E tá tudo bem. Sempre, né, vai ter um chinelo velho para um pé cansado. E quando a gente mistura isso, como se a vida fosse toda isso, porque a gente tem essa mania de separar as nossas emoções, a minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida emocional, minha vida familiar, minha vida isso e aquilo. Eu decidi que eu tenho a minha vida. E a Patrícia é feliz num todo, ela precisa ser feliz num todo, mas dentro de quem ela é. E quem ela é precisa arrumar algumas coisas na vida dela, sempre vai precisar. Porque quando se encerra um ciclo, começa outro, e outro ciclo depende de novos conhecimentos, novas propostas, novas possibilidades, novas pessoas. E assim, quando tem um ciclo emocional, quando você termina um casamento, por exemplo, você tem que se recuperar. Porque para você conhecer novas pessoas, para você estar em novos ambientes, não adianta você se separar hoje e ficar apegado em todo o resto que aquela relação te deu, né? Nos amigos que a relação te deu, na família que a relação te deu, no cachorro que a relação te deu. Não, amor, acabou a relação. Esse primeiro momento é necessário um afastamento de vínculo para você construir novas coisas, porque um lugar ocupado não cabe mais nada. Né? Se todos o meu tempo é ocupado pelos amigos que eu construí naquela relação, como eu vou construir novos amigos na próxima relação que eu estiver? Não tem tempo. Entende? Que eu preciso libertar o outro para que o outro me liberte. Para que eu seja feliz, o outro também tem que ser feliz. Eu tenho que deixar o outro feliz. E na minha vida familiar, da mesma forma, eu tenho filhos que, se eu quiser manter esse padrão, né, da matriarca, que é a que eu sou, né, bem, é difícil para mim não ser rígida, não ser mandona, não ser não sei o que, essas coisas assim. Porém, eu entendo que quem escraviza, escravo fica, né? Então, quando eu entendo isso, eu não posso sacrificar o meu filho na minha vida. Eu não posso, ai meu Deus, eu tô com uma dor de cabeça hoje, eu não tenho filho para fazer isso ou aquilo para mim. Não, eu tenho que achar os meus filhos nos meus momentos pontuais. Realmente estou tendo um problema, você pode me ajudar? Mas eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E se eu ocupo o tempo deles totalmente, eles também vão ocupar o meu totalmente. Eles não vão ter tempo para arrumar uma outra família, que é a família, né, inicial deles, a ramificação da nossa família. E nem eu vou ter tempo para poder construir uma vida nova a partir do momento que eu já criei os meus filhos, que eu já fiz já cumpri com a minha primeira
obrigação, com a minha prioridade. E agora, qual é a próxima prioridade? Né? Então, assim, quando eu criei meu último filho, meu filho caçula completou a maioridade, eu entendi que a minha prioridade tinha que mudar. Não era mais eles. E na minha vida profissional, a mesma forma. Então, assim, quando eu olho para a vida, eu olho para a vida num todo. E é possível ter uma vida profissional olhando para um todo, olhando para a satisfação que o todo desta vida me traz. Eu sou confortável na minha cozinha. Assim, eu não gostaria de ter uma máquina de destilação aqui. Eu tenho um excelente, né, caldeirão, que ele é de cobre, da Idade Média, que ele consegue trazer alguns tipos de óleo com o sol, que é maravilhoso. Eu adoro ver essa magia acontecer com as coisas da natureza. E eu chamo isso, né, de experiência. São as fases da experiência, do experimentar a mudança, do experimentar as novas possibilidades, de aproveitar os próximos ciclos. É muito dolorido, né, ter o divórcio com um grande amor. Mas é magnífico encontrar um próximo grande amor, sabe? E a gente não precisa deixar de amar o que a gente amava antes. A gente só precisa entender que cada coisa é no seu lugar, né? Que cada história foi a história que tinha que ser, e tá tudo bem. Tá tudo bem deixar ali aquela história guardada no coração e construir novas coisas, porque o tempo é 24 horas para todos. Então, se existe um tempo lotado, não tem como construir coisas novas. Nem na vida profissional, nem na vida familiar, nem na vida afetiva, nem em lugar nenhum. Então, cada coisa tem o seu tempo, cada tempo tem o seu momento, e tudo precisa do tempo. A alquimia, ela é isso, desde as pequenas mudanças até as mudanças significativas na vida. Agora eu tenho mudanças, eu falo que eu faço uma alquimia todos os dias e sou especialista nela, que é fazer um café, fazer um chá. Isso é alquimia, é pura magia. Então, a condição desta magia é você estar disponível a fazer as mudanças necessárias para um próximo nível, entendendo que sem o fator tempo ninguém muda nada, né? Vamos embora colocar alquimia na vida de todo mundo, porque na minha ela já tem, né? Até o próximo.